Bora agora resolver as questões da fase 3, né, de estequiometria, a fase laranja. Diz assim, questão 1. Para gerar hidrogênio foi utilizado o aparato ilustrado na figura. Então, tem aqui alguma coisinha acontecendo e o hidrogênio está sendo produzido. Ao frasco à esquerda, adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, que está aí, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação. Então, isso aqui tudinho é o volume de gás e hidrogênio que foi produzido. Considerando que nas condições de experimento foram gerados 49,8 ml de hidrogênio, qual é a quantidade de zinco metálico em gramas que de fato reagiu? Vê, a reação está aqui, está balanceada. Para cada 1 mol de zinco metálico, a gente tem a produção de 1 mol de gás hidrogênio. Só que essas proporções estão em mol. Seria legal que a gente convertesse elas para as unidades convenientes. 1 mol de zinco vale 65,4 gramas. E dizer, então, 1 mol de zinco é a mesma coisa que dizer 65,4 gramas dele. E isso vai produzir 1 mol de gás hidrogênio. E 1 mol de qualquer gás, nas condições do experimento aí, a questão fala que é 24,9 litros. Então, vê, tá? Dizer 1 mol de zinco está produzindo 1 mol de gás hidrogênio é a mesma coisa que dizer 65,4 gramas de zinco estão produzindo 24,9 litros de gás hidrogênio. Sabendo que foram produzidos 49,8 ml, ou seja, 0,0498 litros de gás hidrogênio. Qual é a massa de zinco que foi produzida? E aí vai pegar 0,0498 vezes 65,4, que vai dar 3,25. E aí vai pegar 3,25 e dividir por 24,9. Isso aqui vai dar para você 0,13 gramas de zinco. Tá? Essa é a forma mais fácil de você responder. Micael, eu não consegui pensar nessa alteração. O que é que você deveria fazer, então? Ao invés de você fazer essa associação aqui, que eu vou deixar em um valorzinho menor, aqui só para a gente ocupar menos espaço, não era para duplicar, era para diminuir o tamanho. Você vai fazer o seguinte, ó. Deixar aqui, do lado, para você acompanhar. Você vai ter que fazer 1 mol de zinco produz 1 mol de gás hidrogênio. Aí eu vou pensar, isso aqui em mol vale quanto? Eu sei que 1 mol de gás é 24,9 litros. Se eu tenho 49,8 ml, que é 0,0498 litros, quantos mol isso vale? Então, eu vou pegar 0,0498 e dividir por 24,9. Isso aqui ia dar 0,002 mol de hidrogênio. E aí você ia para a reação. Se 1 mol de hidrogênio produz 1 mol de zinco, 0,002 mol de hidrogênio também ia produzir 0,002 mol de zinco. E cada mol de zinco você sabe que vale 65,4 gramas. Se então você pegar esse valor e multiplicar, você vai saber quantos gramas iam ser gerados ali, tá? E aí, isso ia dar 0,13 gramas da mesma forma. Eu fiz daquele jeito mais direto porque você só usa uma regra de 3 na hora de associar. Mas, você não consegue pensar ainda dessa forma, não tem problema. Você vai desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo, tá? Então, letra B seria a resposta. Segunda. Hematita é um minério de ocorrência frequente em rochas, principal fonte de ferro. Considerando que a hematita contenha 60% de ferro em massa, sendo sua principal composição óxido de ferro 3 na verdade, assinale a alternativa que apresenta correta e aproximadamente quanto há de oxigênio em uma amostra de 100 gramas de hematita. Aí, vê só, o que é que a gente tem? Sabe que 100 gramas de hematita, 60% dela é feita de ferro. Então, 60 gramas é de ferro. E esse ferro vai estar presente dentro desse amiguinho aqui, ó. É ele que vai me dizer a quantidade de oxigênio também que vai estar presente. Percebe que para cada Fe2O3 você tem 2 ferros e você tem 3 oxigênios. Então, a proporção é essa. Para cada 2 mol de ferro, você tem 3 mol de oxigênio. Está aqui, ó.
Cada 2 mol de ferro, você tem 3 mol de oxigênio. Se cada ferro vale 56 gramas, isso aqui dá 112. Se cada oxigênio vale 16, isso aqui vai dar 48. Então, veja, para cada 112 gramas de ferro que estiverem no ambiente, 48 gramas de oxigênio vão estar também. Considerando, então, que você tem 60 gramas de ferro, quanto de oxigênio vai estar presente? Aí você vai lá, x vai ser igual a 60 vezes 48 dividido para 112. Vai dar aproximadamente um pouquinho ali da metade de 48, né? Que é 25,7, tá? E aí, ó, resposta pra gente, letra B. Beleza? Continua. Terceira questão. O fenoxietanol é um produto resultante da reação entre óxido de etileno e fenol, também conhecido como 2-fenoxietanol. Utilizado frequentemente como conservante em cosméticos, vacinas e produtos de higiene pessoal desde a década de 50. Este composto pode ser encontrado de forma natural, como no chá verde, mas é geralmente sintetizado para uso comercial. O composto é aprovado em diversos países para uso em concentração máxima de 1% em produtos de cuidados pessoais, sem restrições. Além de ser usado como conservante, o fenoxietanol é muito utilizado na indústria de fragrâncias como solvente pelo seu aroma floral. O composto pode ser sintetizado conforme a reação simplificada abaixo com um rendimento de 50%. Então tá aí, ó, etanol reagindo com o nosso amiguinho aí, óxido de etileno, produzindo o fenoxietanol. Uma determinada empresa de cosméticos utiliza o composto como conservante em uma concentração 0,2% massa-massa. O químico da empresa solicitou 55,2 kg de fenol, desejando produzir todo o fenoxietanol necessário para um lote de 5 toneladas de um determinado cosmético. Veja, nesse cosmético a concentração é de 0,92% em massa. A questão quer saber, a concentração massa-massa, né, representa quantos por cento da massa do cosmético será feita de fenoxietanol. Considerando a quantidade de fenol solicitada, seguindo os parâmetros descritos para a reação, ele irá conseguir produzir a quantidade que ele precisa, ele não irá, como é que vai ser? Bora lá. Primeiro, a questão me disse qual era a quantidade de etanol presente dentro de cada cosmético, 0,92% da massa dele. E o lote total de cosméticos pesa 5 toneladas. Então, se o total é 5 toneladas, se eu descobrir quanto é 0,92% disso, eu vou saber quanto de fenoxietanol vai estar de fato presente. Então, ó, 5 toneladas equivale a 100%. Quanto vale 0,92? Então, 5 vezes 0,92 dividido para 100 vai dar 0,046 toneladas, que é a mesma coisa que 46 quilos. Essa é a quantidade de fenoxietanol que precisa ser produzida para a reação conseguir dar conta de toda a produção. Aí vamos saber se essa quantidade realmente vai ser produzida. A questão mostra na reação que para cada 1 mol de fenol, que é a primeira substância, você tem a produção de 1 mol desse fenoxietanol. Transformando isso em massa, o fenol vale 94 gramas e o fenoxietanol vale 138. Então, veio. Para produzir 138 gramas do produto que vai no cosmético, eu preciso de 94 gramas de fenol. Considerando que eu preciso, então, de 46 quilos desse amiguinho aqui, quanto de fenol vai ser necessário? Aí, se você perceber, 138 dá para dividir por 46, isso aqui vale 3 vezes, né? Então, é só você pegar 94 e dividir por 3 também. X vai dar aproximadamente 31,3 quilos, tá? O problema é, a questão falou que o rendimento da reação é de 50%. Ou seja, se você fosse produzir ela normalzinha, bonitinha, você realmente ia ter quantidade suficiente. Mas como o rendimento é de 50%, é como se a questão dissesse, a reação precisa gastar o dobro de material para de fato produzir o que interessa. Logo, vai ser necessário 62,6 quilos. E o químico só solicitou 55,2. Ou seja, ele não será capaz de produzir todo o fenoxietanol necessário. Por isso, a resposta aí é letra D. Beleza? Bora para a próxima.
Questão 4. O paracetamol, massa molar que ele disse aí pra gente, foi sintetizado pela primeira vez em 1878 pelo químico americano Em 1887, esse fármaco foi usado como medicamento pelo médico alemão Joseph von Mering para tratamento de febre de dores leve e moderada. O paracetamol é sintetizado através do para-aminofenol e do anidrido acético com um rendimento de 50%. Ou de 65%. Tá aí a reação. Considerando que uma indústria farmacêutica precisa preparar um lote com 1 milhão de comprimidos com 750 mg de paracetamol, qual é a massa de para-aminofenol em quilo que deve ser utilizada para essa produção? Aí, bora lá. Eu tenho 1 milhão de comprimidos e cada comprimido vai ter massa de 750 miligramas do paracetamol. Logo, eu vou ter 750 milhões de miligramas desse amiguinho, que é a mesma coisa que 750 quilos, tá? Só que você lembra no texto aqui da questão que ele falou que o rendimento é de 75%? Ou seja, quando a reação acontecer, o rendimento dela é de 65% vai ter que me gerar essa quantidade. Só que a quantidade de reagente que eu coloco para a reação é como se eu tivesse um rendimento de 100%. Então, o que eu vou fazer? 750 representam 65%. Quanto, então, vale 100? O que eu vou fazer? 750 vezes 100 dividido para 65. Isso diz para mim que eu preciso, então, fazer uma reação que deveria produzir 1.153 kg de paracetamol. Agora eu vou para a reação. Eu sei que 1 mol de para-aminofenol produz 1 mol de paracetamol. E a questão me forneceu quais são as massas molares. O para-aminofenol tem massa de 109 gramas. E o paracetamol tem massa de 151. Então, ó, para produzir 151 gramas de paracetamol, eu preciso de 109 gramas de para-aminofenol. Se eu quiser produzir, então, 1.153 quilos de paracetamol, qual é a massa de para-aminofenol necessária? Isso vai resultar aí para a gente aproximadamente 833 quilos. Essa é a quantidade que é necessária, 833, tá? Então, letra C é a resposta. Questão 5, diz assim para a gente. O bicarbonato de sódio é um sal de cristais brancos que pode ser utilizado como antiácido estomacal. Na sua reação de decomposição, conforme a equação a seguir, é produzido o gás carbônico responsável pela efervescência. Em uma decomposição do bicarbonato de sódio com 65% de eficiência no processo, a massa obtida de gás carbônico foi de 110 toneladas. Nessa situação hipotética, considerando as massas molares que tem aí, a massa de bicarbonato em toneladas usada na reação foi quanto? Bora lá. Primeiro pensar. 110 toneladas foi a quantidade que foi produzida no rendimento de 65%. Quanto deveria oficialmente ter sido produzido no rendimento de 100%, tá? Então, 110 vezes 100 dividido para 65, a gente tem que deveriam ser produzidos 169 toneladas de gás carbônico. Aí eu vou agora para a reação. Vê, para cada 2 mol de bicarbonato de sódio, você tem a produção de 1 mol de CO2. Somando as massas de todo mundo ali, o sódio vale 23, o hidrogênio vale 1, o carbono vale 12 e cada um dos oxigênios vale 16. A massa do bicarbonato de sódio dá 84. Mas como você está usando 2 mol, a gente vai dobrar isso, né? 168 gramas. A do CO2 vale 44 e como você só tem 1 mol, 44 mesmo. Então, veja. Para cada 44 gramas de CO2 produzido, eu preciso, na reação, ter 168 gramas do bicarbonato. E aí, se eu quiser, então, produzir 169 toneladas de CO2, quanto de bicarbonato vai ser necessário? Percebe que o valor aí ele tem que ser umas 4 vezes maior, né? Então, eu vou pegar 169 vezes 168 e dividir para 44. Isso aqui vai dar 645 toneladas aproximadamente. Portanto, o valor aí tem que ser superior a 600, logo, letra E seria a resposta. Tá? Questão 6. A hidrazina é utilizada como agente redutor na produção de espelhos, além de ser utilizada desde a Segunda Guerra Mundial como uma mistura de oxigênio líquido
ou peróxido de hidrogênio muito concentrado como carburante para foguete. A produção de hidrazina, que é essa substância aqui, está representada pela reação química abaixo. Qual é o volume de hidrazina obtido ao se misturar 10 litros de N2O com 12 litros de amônia, considerando o rendimento de 80%? Eu sei que 1 mol vale 22,4 litros, né? Então, ó, a cada 1 mol de N2O, eu reajo com 6 mol de amônia. Esse é 22,4 litros, então tá de boa. E esse vai ser 22,4 litros vezes 6, que vai dar 134,4 litros. Mas a questão disse que vai usar 10 litros de N2O e vai usar 12 litros de amônia. Aí, de novo, bora ver qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Vê, mesma ideia, tá? Percebe? Daqui para cá o valor tem que aumentar mais de 5 vezes. Daqui para cá o valor não aumentou 5 vezes. Percebe que o valor aumentou bem pouquinho, ou seja, a quantidade de amônia que você vai gastar não é suficiente para usar todo o N2O que está presente. Logo, novamente, esse aqui é o reagente que está em excesso. E aí eu tenho o meu reagente limitante, que é o que eu vou usar pela proporção aqui. 4 mol, considerando que cada mol vale 22,4, dá 89,6. Então, vê. Cada 134,4 litros de amônia, eu produzo 89,6 litros de hidrazina. Se eu usar 12 litros de amônia, eu vou produzir quanto? 12,89,6 dividido para 134,4. E o resultado disso aqui dá absolutamente 8 litros. Então, a resposta para a gente aí, novamente, letra A. Mas aí, você lembra que o rendimento é de 80%. Então, o que você vai fazer? 8 litros era o valor que deveria ser produzido. Como você só vai produzir 80% disso, na verdade o valor é de 6,4 litros. Então você caga a resposta aqui e você marca aqui, ó, letra D, tá bom? Qual é a massa de sólido consumido na produção de 2,4 mol de dióxido de carbono? O único sólido que é consumido aqui, né, é a glicose, né? Que ele fala que a massa molar é de 180 gramas. Aí vê, a cada 1 mol de glicose, você tem a produção de 6 mol de gás carbônico. 1 mol de glicose vale 180 gramas. Então, ó, quando você queima 180 gramas de glicose, você tem a produção de 6 mol de CO2. Mas se você produzir 2,4 mol de CO2, qual é a massa de glicose que vai estar presente ali? Então, é só pegar 180, multiplicar por 2,4 e dividir para 6. X vai ser igual a 72 gramas, tá? Essa questão ela acaba ficando nesse nível aqui porque você só consegue responder ela, de fato, pensando nessa proporção aqui, né, em mol e em grama. Só que para isso você precisa ter as reações balanceadas e conseguir converter de mol para massa molar, para poder fazer essa associação. E aí, letra C seria a resposta. 8. Fala ali sobre os Jogos Olímpicos, naquela mesma reação que a gente já viu ela, né? Os Jogos Olímpicos de 2020 ocorreram no ano 2021 em Tóquio, ficando marcados como a primeira Olimpíada em que as medalhas foram confeccionadas 100% a partir de metais reciclados de dispositivos eletrônicos indesejados, como smartphones e tablets. Diversos processos podem ser utilizados para a reciclagem dos metais utilizados nas medalhas. Por exemplo, através de lixiviação do lixo eletrônico, seguido de adsorção e precipitação do metal, podendo ser representados pelas duas equações químicas a seguir. Considere que cada celular contém inicialmente 0,1 grama de ouro para reciclar e que cada uma das etapas tenha 70% de rendimento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente quantos celulares são necessários para recuperar 1 kg do metal. Aí veja, o ouro está disponível aqui na forma de um minério contaminado, né, dentro dos celulares e tal, não sei o que. Ele vai sofrer a transformação nesse amiguinho aqui. Depois, esse amiguinho vai reagir com zinco para formar ouro sólido, que de fato vai poder fazer parte da composição das medalhas. A questão forneceu aí as massas de todas as substâncias e pede para que a gente consiga relacionar elas. Vamos transformar essas duas equações numa só? Percebe que a substância que se repete nas duas equações ela está em quantidades diferentes. Em cá, o ouro não se repete também, mas aqui é ouro contaminado, misturado com outras coisas. Aqui é ouro metálico puro, tá? Então, tome cuidado com isso. Eu vou pegar a segunda equação e multiplicá-la todinha por 2. Porque aí eu vou ter a quantidade do material que de fato se repete sendo igual. E aí, eu vou conseguir cancelar esse com esse aqui.
Então, vê, para cada 4 mol de ouro contaminado, vou botar aqui contaminado, você consegue produzir 4 mol de ouro limpo. Só que o rendimento de cada etapa dessa é de 70%. Então, ó, os 4 mol de ouro vão passar por um rendimento de 70%. E aí, nesse caso, eles vão conseguir produzir 2,8 mol. Depois, esses 2,8 mol, eles vão passar por outro processo que vai ter 70% de rendimento de novo. E aí, eu vou multiplicar por 0,7 de novo, e isso vai dar 1,96 mol de ouro. Então, veja, cada 4 mol de ouro contaminado produz 1,96 mol de ouro de fato limpo. Essa é a minha proporção. 4 mol de ouro contaminado produz 1,96 mol de ouro limpo. Mas para transformar isso em massa, vai ser 4 vezes 197, está para 1,96 vezes 197. A questão quer saber se eu quero recuperar 1 kg do metal, ou seja, se eu quero 1 kg de ouro limpo, quanto aqui vai ser necessário, né? Aí, ó, esse 197 cancela com esse 197, por isso que eu não multipliquei, para ficar mais fácil a nossa vida. Então, x vai ser igual a 4 dividido para 196. X vai ser igual a 4 dividido para 196, vai dar 2 quilos aproximadamente. Essa é a quantidade de ouro que eu preciso. Só que veja, cada celular tem 0,1 grama de ouro. Então, se um celular tem 0,1 grama de ouro, quantos celulares são necessários para ter 2.000 gramas? Tá? E aí, vai ficar x é igual a 2.000 dividido para 0,1, vai dar aproximadamente 20.000 celulares sendo necessários. Tá? Questão que envolvia aí um raciocínio bem pesadinho para você conseguir responder ela. Questão 9, penúltima. Na vida contemporânea, é comum encontrar diversas mercadorias que são vendidas por conjunto ou por atacado. Por exemplo, não se compra um bloco cerâmico e sim um conjunto de 1.000 unidades de blocos cerâmicos. Não se compra um grão de café e sim um conjunto de grãos. Ambos podem representar ou ilustrar o conceito de mol na química. Carlos estava com dor e febre e, para aliviar os sintomas, tomou 2 comprimidos contendo cada 45 mg do ácido acetil salicílico. Considerando as constantes de Avogadro e as massas atômicas de carbono, hidrogênio e oxigênio, qual é o número de moléculas presente na substância? Vê, nesse caso, a gente vai precisar usar as massas molares para calcular qual é a massa do composto como um todo. Tá? Quando você pegar lá 12 vezes a massa do carbono, 8 vezes a massa do hidrogênio e 4 vezes a massa do oxigênio, a massa molar disso aqui vai dar 180 gramas. Então, ter 180 gramas disso é a mesma coisa que ter 1 mol. E ter 1 mol é a mesma coisa que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas disso. Certo? Só que a questão não tem 180 gramas do ácido acetil salicílico. Ele tem 45 miligramas dentro de 2 comprimidos, né? E aí, ele quer saber quantas moléculas está na quantidade total que essa pessoa ingeriu. Como cada comprimido tem 45 miligramas e ele tomou 2, ele está ingerindo 90 miligramas do ácido acetil salicílico. Isso aqui é a mesma coisa que 90 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, vê como fica fácil. Se ele tivesse ingerido 180 gramas, teriam ali 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas como ele ingeriu 90 vezes 10 a menos 3 gramas, quanto ele consumiu? X vai ser igual. Vê, 10 a menos 3 com 10 a 23 vai-se embora. Fica 20. Aí vai ficar 90 vezes 6 vezes 10 a 20 dividido para 180. 90 dividido para 180 vai dar 0,5. Seja 0,5 vezes 6, 3 vezes 10 a 20. Esse é o número de moléculas que o nosso amiguinho ali ingeriu. Portanto, resposta da penúltima questão, letra A. E a última. O carbonato de cálcio de massa molar 100 gramas por mol é obtido de rochas calcárias e é empregado na fabricação da cal, de massa molar 56 gramas por mol. Por meio da reação de decomposição representada na equação. Então, 1 mol de carbonato de cálcio gera 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2.
O dióxido de carbono é o subproduto dessa reação e sua massa molar é 44 gramas por mol. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio foi aquecida e foram coletados 56 gramas de cal. Qual é o rendimento desse processo? Bora ver. A cada 1 mol de carbonato de cálcio, a gente produz 1 mol de óxido de cálcio. Isso equivale a 100 gramas e o óxido de cálcio, ele não falou pra gente ali, falou lá em cima, na verdade, vale 56 gramas. Se eu tivesse usado 200 gramas de carbonato de cálcio, então quanto eu deveria ter produzido do óxido? Como a massa aqui dobrou, a massa aqui vai dobrar também, né? Então eu deveria ter produzido 112 gramas. Mas ele falou que, na verdade, só produziu 56. Ou seja, ele só conseguiu produzir a metade. Logo, o rendimento dessa reação é de 50%. Tá? Eita, Micael, mas essa questão é muito fácil, tá no bloco difícil. É, filhote, porque é um equilíbrio entre as questões, tá? Não só questões difíceis. Com isso, a gente encerra por aqui. Cheiro!